Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Mas é uma alegria muito grande a gente poder começar esse tempo juntos aqui. Os nossos próximos 3, hoje mais 2 domingos, a gente vai falar um pouquinho sobre encontros com Jesus. São 3 estudos baseados num livro do Timothy Keller com o mesmo nome, Encontros com Jesus. Se você já tem esse livro, se você já leu, pretende lê-lo, está lendo, vai ser muito bom. Eu creio que vai dar uma boa apimentada na nossa discussão aqui. Então, fique à vontade para procurar esse livro. Eu creio que a gente tem aí na livraria, né, Bob? Ou não? Acabou. Então, não tem, porque o livro chega e é vendido. Está esgotado, esse é o problema de trabalhar com livros bons, né? Eles esgotam rapidamente. Mas a ideia é, se você já tem, quiser ler, fique à vontade, as interações talvez fiquem bastante gostosas se a gente caminhar nessa direção aqui. Esse estudo que a gente vai usar hoje, o primeiro cristão, ele vai dialogar um pouquinho com a questão da conceituação de fé que a gente tem. O que é a fé cristã, afinal de contas? Então, antes da gente começar propriamente dito e entrar no texto que vai servir de base para a gente hoje, queria perguntar para você, o que é fé? Ou o que não é fé? A gente vai trabalhar um pouquinho com essa ideia, não somente em cima, mas um pouquinho em cima dessa ideia, para começar a compreender um pouco o que significa crer num Deus que a gente não vê. Já viu Deus? Alguém já viu Deus aqui? Um pastor amigo meu fala que a filhinha dele lá de 3 anos, né, medo do escuro, né, sabe aquele terror noturno, né? E ele tentando mostrar para a filha que ela não precisava ter medo do escuro, não precisava ter terror noturno, porque afinal de contas Jesus era o amigo dela. Vou colocar amiguinho de uma forma meio mais em 4 paredes aqui, né? O amigo dela, o protetor dela, ele estava presente em todo o tempo, cuidando da vida dela, inclusive enquanto ela dormia. Ele guardava, ele velava o sono dela. Então ela não precisava ter medo do escuro, porque Jesus sabia tudo que estava, inclusive ali no escuro. E ela vira para ele: eu sei, papai, mas seria tão bom poder abraçar Jesus no meio da noite para saber que ele está ali mesmo e ficar... Percebe a ideia do... Eu sei que ele está aí, mas como seria bom se ele tivesse carne e osso em alguns momentos. Né? Como é que a gente lida com essas questões? Porque talvez nós não tenhamos medo de terror noturno, mas a gente tem outras questões que gritam na nossa vida, não temos? Então, o que é fé? Como é que a gente lida com isso? Quais são as questões com as quais você lida em relação à sua fé? Vamos tentar começar aqui. Aí a gente dá uma oportunidade para você participar e não ficar alguma coisa tão professoral. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou tomando uma água. Temos um microfone ali. É importante que você faça a sua pergunta no microfone para ficar gravado aí. Tá bom? O que é fé? O que é fé? A Bíblia fala, né? Certeza daquilo que se espera. Ok, a certeza daquilo que se espera. É a convicção daquilo que se... Ok, perfeito. Aplica isso ao dia a dia, como é que funciona? Aí a coisa pega. Cri, 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 cri. Deu tempo de gravar o grilo. É você sentar na cadeira e acreditar que ela não vai quebrar. Ok. Então a gente está trabalhando com algumas evidências aí, não é? Tá? O importante é não passar do chão, pelo jeito. Fala aí, Daniel. A fé também, né? Quer dizer, é você passar pela tribulação e estar em paz, mas nem sempre é fácil, né? Então, acho que a fé Paulo e Silas sendo açoitados cantando louvor, entendeu? Porque sabe que tem algo muito mais maior, mas é uma realidade fácil de você entender, às vezes difícil de viver, né? A tribulação, você está lá, você passa um pouco de crise, mas acho que essa paz de saber que Deus está no controle mesmo agora, entendeu? O que mais? Só hoje o microfone passando de mão em mão, ninguém vai falar. Tá legal, então. Beleza, gente. Então, fique à vontade. Vai lá. Dispara. Vai. Saraivada de perguntas. Vamos lá. De participações e tal. Se você puder só modular um pouquinho a voz para captar um pouquinho, tá bom? E aí? O que é fé? Eu acho que é a certeza de que a realidade última
da nossa vida, das nossas circunstâncias, não é essa que a gente vê ou que a gente vivencia no mundo material, mas é algo num plano espiritual e que nos conforta, no sentido de que a última palavra, a verdadeira realidade, no seu mais profundo sentido, não é a física, mas é a espiritual. Ok, uma palavrinha interessante surgiu aí. Realidade, realidade. Obrigado, Douglas. Boa colocação. Fala, Bob. Viver hoje o que você vai viver no reino de Deus. Viver hoje o que a gente vai viver no reino de Deus. Ok. Parece, então, que a gente está falando de dois mundos distintos aí, é isso? O mundo hoje, o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo que virá. Ou a gente está falando de duas de sobreposições de coisas que são concomitantes, que estão acontecendo ao mesmo tempo? São concomitantes, né? Elas estão... esse é o ponto, porque a gente não está vendo especificamente desdobramento, a gente não vê com os nossos olhos essa esfera que nós chamamos de esfera espiritual, mas nós percebemos as suas implicações, sim ou não? Tem a ver com essa palavrinha aqui, realidade. Ok? Não vou adiantar tanto aqui, mas já quero pensar algumas ideias aí para a gente começar a construir os nossos conceitos. Tá bom? Trabalhando ainda com fé. Vamos pensar um pouquinho na pessoa que não crê em Jesus, que não crê em Deus. O que é fé para ela? Acreditar que as coisas vão dando certo um dia. Seja lá o que seja certo, né? Porque a pessoa que não crê em Deus, ela tem algum parâmetro para entender o que é certo, o que é errado. Bom, vamos chegar nesse ponto aí também. O que mais? O que a gente fala? Como é que a gente dialoga com pessoas que não têm fé? Aceitação do acontecimento, do dia a dia. Ok, ela vai trabalhar com fé em relação a uma expectativa do que pode vir a ser, com base numa crença específica, seja lá o que for. Lembra da música lá do Gilberto Gil? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar? A fé está onde? Está num pedacinho do pão, está na cobra coral, né? Então a questão não importa qual é o objeto da fé, desde que você a tenha. O conceito de fé aí fora é muito esse. Né? Fé é alguma coisa que é produto do meu coração, independente do objeto. Então perceba que a fé está muito relacionada com sentimentos, compreensões e convenções que nós trazemos ou nós tratamos com os diálogos que nós fazemos dentro do sistema no qual nós estamos. Essa esfera aqui representa tudo que foi criado, ok? Eu sintetizei toda a criação numa esfera. Olha que beleza. Poder de síntese fenomenal. Né? Mas basicamente é isso. Nós fazemos relações com o que está aí e o que explica a realidade, o que explica o mundo, o que explica a minha própria existência, é baseado naquilo que está aqui dentro. É baseado naquilo que está dentro do sistema. Tá bom? Legal, o que mais? Nesse sentido, é como se fosse uma espécie de lente, como você enxerga cada coisa. Ok. Que outro nome você daria para isso, Douglas? Lentes com as quais eu enxergo a realidade. Paradigma. Cosmovisão talvez seja uma palavra. Vamos começar a usar um pouquinho essa ideia. Mas a cosmovisão é cheia de paradigmas, cheia de fundamentos, sobre os quais eu coloco os meus pés, com os quais eu olho a realidade. Dá um exemplo aqui, pegando o exemplo de lente. Se eu tiro os óculos aqui, eu vejo vocês, mas eu não consigo definir o seu rosto. Eu vejo manchas, né? Eu não consigo ver os seus olhos, eu não consigo ver a sua boca, eu não consigo ver... Eu sei que vocês estão aí, mas eu não sei nesse momento se você está fazendo careta para mim, se você está mandando beijos para mim, se você está mandando vibrações ou se você está dormindo. É um bom momento para você tirar uma soneca, inclusive, enquanto eu estou sem óculos. Tá? Eu preciso dessas lentes para corrigir a minha visão. Tá? No momento em que eu coloco o óculos, que eu coloco as lentes, opa, eu estou vendo nitidamente agora. Essa é a realidade, essa talvez seja a melhor ilustração que a gente tem para descrever o que é cosmovisão. Agora, o problema todo é o seguinte, não é qualquer lente que corrige o meu problema. E o homem tem um único problema, que é corrigido por uma única lente. Esse é o ponto. Tá bom? É aí que a comparação fica um pouquinho mais limitada. Né?
Nós não temos N lentes para N problemas. O homem tem um único problema e só uma lente corrige o problema dele. Essa é a questão aqui. Então, a analogia serve até esse ponto aí. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no nosso texto para entender qual é o nosso diálogo ou sobre o que a gente vai discutir hoje. Se você tem a sua Bíblia aí, abra lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 a 18. Eu vou fazer a projeção aqui, eu estou usando a NVT, tá bom? A nova versão transformadora, que saiu recentemente. Mas você pode acompanhar na sua versão aí, é até legal, se tiver alguma diferençazinha significativa, a gente pode contribuir aí com uma compreensão um pouquinho maior do texto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o texto. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão, Pedro, não é Pelo, está errado aí, está Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Desculpe, houve algumas substituições aí que eu não percebi. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao meu Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado dele. Quais são os primeiros elementos que te chamam a atenção nesse texto? A gente sabe que isso aconteceu depois da morte de Jesus, né? É o domingo, após o sepultamento, e Jesus ressuscitou. O que chama a sua atenção nesse texto? Vamos lá. Pensando em termos de fé cristã, pensamos em seguidores de Jesus. A gente está falando de Simão Pedro, a gente está falando de João e Maria Madalena. São os 3 personagens que aparecem além de Jesus e os anjos aqui, né? O que chama a sua atenção nesses personagens? O que está acontecendo aqui? O que salta aos nossos olhos aqui em relação a eles? A dificuldade de Maria reconhecer Jesus. Ok. Reconhecer a pessoa de Jesus. Por que ela tinha essa dificuldade? Ele havia morrido. Ele tinha morrido. Ele está morto. Ok, o que mais que está acontecendo ali? Tá bom, Jesus está morto. E Ele sabia o que ia estar morto, né? Ele sabia o que ia acontecer. parece que há uma expectativa de que ele continuasse morto depois de ter morrido. Percebe isso? Apesar dele ter falado que ele iria... Apesar dele ter falado inúmeras vezes que ele iria ressuscitar. Muitas vezes Jesus falou, Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9, Mateus 16, Mateus 22, 27. Você vê Jesus falando o tempo todo: o Filho do Homem veio para morrer. Isaías 53 é um dos textos clássicos que falam a respeito do Messias, né? Que ele teria o quê? Que capitular, teria que morrer.
né? Mas a ideia de ressurgir, a ideia de voltar a viver, a ideia de voltar à vida está sempre presente ali. Só que esses caras não estão operando com essa informação. Primeira coisa interessante aqui. Isso tem muito a dizer para a gente. Na verdade, isso humaniza a nossa fé. Desculpe usar esse termo, pode parecer um termo meio impróprio, mas traz esses personagens, todos eles, mais para perto da gente. E mais perto, ou ajuda a gente a compreender um pouco melhor a dúvida do incrédulo. E muitas vezes a nossa própria dúvida. A pergunta é, depois que você se tornou cristão, talvez até a gente não tenha algum cristão aqui, mas depois que você se tornou cristão, você nunca mais teve dúvidas a respeito de Deus? A respeito da ação de Deus? A respeito do cuidado de Deus? Do pastoreio dele? Da presença dele? Papai, eu sei que Jesus está aqui, mas como eu gostaria de poder abraçá-lo nesse momento. Percebe o ponto? A gente lida com dúvidas, sim ou não? A gente lida com questões em que a nossa fé balança, treme, sim ou não? Parece que sim. Parece que sim. Interessante ver que o Keller, no livro dele, e eu quero focar muito em cima dessa espinha dorsal dele, porque é muito interessante, ajuda a gente a compreender a nossa própria limitação. Ele vai falar que a fé cristã ela é, primeiro, impossível. Calma, já vamos explicar isso. Ela é racional e ela vem pela graça e em graça. Talvez o que mais incomode a gente no primeiro momento é essa fé impossível. Bom, se é impossível porque eu tenho, porque ela existe em mim. A questão é que conotação a gente está querendo dar com esse impossível, que conotação ele está querendo apresentar em relação a esse impossível. Bom, discutindo um pouquinho primeiro o que é fé cristã impossível aqui, né? A gente tem que entender que a ideia aqui tem a ver com o nosso estado e a nossa incapacidade por nós mesmos chegarmos a Deus. Existe um conceito dentro da teologia chamado depravação total. A depravação total ela vai falar que o homem ele foi atingido, ele foi afetado por causa do pecado em todos os aspectos da sua existência. Todos eles. A sua mente foi afetada, o seu corpo foi afetado, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, as suas intenções, as suas prioridades, enfim, a nossa agenda de vida, a nossa pauta de vida, ela foi toda afetada. E isso, inclusive, é uma grande discussão dentro da teologia medieval. Se você pega lá Tomás de Aquino, por exemplo, que é o grande teólogo do catolicismo, ele vai falar que não, a mente do homem foi preservada. E ele vai construir um edifício teórico dizendo que as pessoas podem conhecer a Deus naturalmente, pela teologia natural. A gente vai ver em Romanos, hoje, acho que começa hoje Romanos, com o Paulo, começando no capítulo 1, que não tem jeito de você chegar a Deus, de você se achegar a Deus, de você se tornar amigo de Deus pela teologia natural. Não tem como. A teologia natural ela simplesmente mostra, existe um Deus, os céus proclamam a glória de Deus, tudo que foi feito dá indícios claros de que Deus existe, mas ela não é redentiva, ela não propõe redenção, não dá conta de resolver o problema do homem, do predicamento humano do homem. O homem está alienado de Deus, e se Deus não interferir, é impossível que o homem seja salvo, é impossível que ele tenha fé. Ele vai ter fé. Ele vai procurar resolver o seu problema religioso de alguma forma. O coração do homem é um altar. O homem foi feito um ser religioso, ele precisa adorar alguma coisa. Se Deus não está lá, outra coisa ocupa esse espaço. Seja lá o que for. E, normalmente, somos nós mesmos, travestidos de vários ídolos funcionais. Pode parar para pensar. Se uma pessoa não tem Deus como centro da sua vida, alguma coisa está ocupando esse centro. Me deem alguns exemplos aqui, vamos lá, para vocês, para a gente participar um pouquinho mais, não ficar tão professoral aqui. Dinheiro, família, trabalho, o que mais? Sucesso, poder. A gente podia resumir isso em 3 palavrinhas, né? Grana, glória e gatinha, ou gatinho. Né? Já falava um professor lá do seminário, né? Grana, glória e gatinho. Né? Agora, perceba que mesmo esses ídolos, grana, glória e gatinha, ou esses guarda-chuvas maiores, eles escondem um ídolo maior que sou eu mesmo. A grana, a glória e o prazer que o outro pode me dar
dizem respeito ao quanto eu quero me encher disso. Então, o coração do homem, ele é um altar que precisa de algo para ser adorado. Deus nos fez assim. Quando Deus sai de cena na vida do homem, alguma outra coisa entra. Não tem espaço, não tem lacuna, não tem terreno neutro aqui. Tá? Ou é uma coisa, ou é outra. Então, a ideia de depravação total, a ideia de impossibilidade da fé, é que a gente precisa avaliar justamente isso. O homem, por si só, o homem não dá conta de resolver esse seu afastamento de Deus. Ele está alienado de Deus, ele está aqui dentro do sistema, e ele precisa resolver o seu problema de adoração, de criatura adoradora, de alguma forma. Mas ele não dá conta de se ligar a Deus. Porque Deus está fora do sistema. E tudo o que ele tem são informações dentro do sistema dizendo alguma coisa existe, mas eu não sei exatamente o que é. Então, essa alienação existe. É o estado natural das pessoas hoje. É o estado em que eu e você estávamos antes de nos tornarmos cristãos. Ou de sermos tornados cristãos. Talvez essa seja a palavra mais correta, ou o termo mais correto. Dúvidas aqui, gente? Alguma inquietação? O conceito de depravação total, então, ele vai falar justamente isso, né? Que a humanidade, o homem, foi afetado em todos os aspectos do seu ser, ok? E a gente não pode cair na armadilha de achar que há alguma exceção à regra dentro da nossa existência. Aquilo que eu falei para vocês, Tomás de Aquino vai falar, não, a mente está preservada, o homem consegue chegar lá sozinho. Não consegue. Tá? Em algum momento ele vai ter que dar o salto. Tá? E esse salto é que são elas. Você dá o salto por conta própria ou você precisa de ajuda para dar o salto? Tá? Muito bem. Só para a gente deixar claro que não é depravação total, só uma atençãozinha aqui, né? O que depravação total não significa, para a gente trabalhar bem com os termos aqui. Depravação total não significa que toda pessoa demonstra sua depravação de maneira tão completa quanto poderia. Existe uma ideia errada de que a depravação total implicaria em que as pessoas elas vão se depravar ou elas vão manifestar essa depravação com toda a intensidade em todas as áreas da vida, ou pelo menos em uma grande área da vida. Ninguém consegue chegar tão perto de fazer tanto estrago assim. Nem o pior dos pecadores que a gente conhece. Tá? Depravação total também não significa que os pecadores não possuem consciência ou indução natural a respeito de Deus. Todo mundo pensa a respeito de Deus, inclusive o ateu. Porque para ele considerar que Deus não é, primeiro ele tem que considerar que Deus seja. Concorda? O ateu precisa, a matéria-prima do ateu é Deus. Para dizer Deus não existe, ele tem que considerar essa base. Ele assenta a sua argumentação acima dessa possibilidade de que Deus seja. Não dá para você simplesmente partir do pressuposto de que Deus não existe. Ok, antes disso, Deus existe. Essa é a dinâmica que a gente está colocando aqui. Tá? Então, as pessoas que estão alienadas de Deus, elas têm alguma indução, elas têm alguma percepção. Se você chegar para qualquer brasileiro e perguntar, você crê em Deus, a chance de você ouvir um sim é muito grande, não é verdade? As pessoas falam, não, eu creio em Deus. A pergunta é, que Deus é esse? Que Deus é esse? Muitas vezes é um Deus formulado pelo pensamento. É um Deus caricato, sincrético. Não é o Deus da Bíblia. Ok? Depravação total também não significa que os pecadores incorrerão em todas as formas de pecado. Esse também é um outro erro. Achar que porque o sujeito é incrédulo, não é cristão, ou porque existe o conceito de depravação total, que ele vai enfiar o pé na jaca em todas as áreas da vida dele. Muito pelo contrário. A gente conhece gente incrédula muito ética. Quantas vezes você já deve ter ouvido aquele diagnóstico sobre alguma pessoa que não é cristã? Nossa, só falta ser crente. Já ouviu isso alguma vez? Já falou isso alguma vez? A gente lida com esses conceitos. De onde vem isso? Essa ideia de que, cara, essa pessoa tem uma ética legal, tem um padrão moral legal. Tá? Ele tem, essa questão está dentro dele. Isso não significa que ele seja alguém resgatado do império das trevas, resgatado de uma situação de inimizade com Deus para uma situação de amizade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não demonizar o incrédulo, porque tem muito incrédulo, desculpe aqui, né,
que é melhor que muitos crentes que a gente conhece. Tá? Isso não torna a situação dele melhor diante de Deus, muito pelo contrário, às vezes até piora. Porque as pessoas muito corretas, elas tendem a ter um... Cara, eu sou tão bom. Por que eu preciso de Deus? Ou quando começam a caminhar na direção de Deus, eu quase faço um favor para Deus em me tornar amigo dele, sabe? Essa ideia de que, cara, eu estou numa relação meio que de igualdade com Deus, ou eu estou com uma lista de crédito, o meu crédito no banco moral, ético, é tão grande que, cara, não tem nada que Deus possa fazer por mim nesse momento. Acho que você deve conhecer pessoas que têm esse tipo de diálogo com o cristianismo ou com a ideia de Deus. Eu conheço algumas. Por último, aqui, as pessoas, depravação total também não significa que as pessoas depravadas não fazem coisas boas aos olhos de outros ou de Deus. Nós conhecemos outras pessoas, outros segmentos, inclusive segmentos religiosos, que atuam muito em prol da sociedade, talvez até mais do que nós. Então, a depravação total ela é um conceito que não se mistura com essas ideias aqui. Tá bom? Só para a gente colocar as coisas no devido lugar aqui. Voltando para Maria Madalena, o que você percebe em Maria Madalena logo no comecinho do texto, ali no versículo 2? O que você percebe nela? Vamos falar de alguém que está andando com Jesus, né? Tem um diálogo com Jesus. O que você percebe nela quando ela chega ali no túmulo e pedra rolada? Opa, o que está acontecendo aqui? Como é que é isso? Como é que você descreveria o estado de Maria Madalena nesse momento? Apavorada. Acho que dá para relatar em 3 momentos, né? O antes de chegar, destruída, devastada. No primeiro momento, assombro, que a pedra estava lá. Ok. Esperança e alegria, né, quando vê que o túmulo está vazio. Tá. Não imediatamente. Né? Você vai perceber que a coisa vai ficar mais bonitinha lá no final, no capítulo, lá no final do versículo 16, 17 e 18. Por enquanto, a gente poderia dizer que ela está bastante inquieta, perturbada e, eventualmente, até equivocada. A gente se identifica com esses sentimentos na nossa caminhada com Deus, às vezes. Inquietos, perturbados, muitas vezes equivocados. Esse é um aspecto da fé. Perceba, ela está chegando diante de um fato que é o túmulo vazio, e ela chega inquieta, ela chega perturbada, e ela está chegando equivocada também. Ela não considerou a possibilidade da ressurreição de Jesus. Ela pensou, roubaram o corpo. Roubaram o corpo. E ela está trabalhando com essa verdade, ela está trabalhando com esse conceito, desculpe, com essa construção de uma possível resposta, apesar de ter tido toda a informação passada de Jesus, eu vou ressurgir. Então perceba que é aquilo que os americanos chamam de tunnel vision, né? Você trava a visão aqui e é uma visão quase cartesiana, você fica travado naquilo e não sai daquilo. Cara, roubaram o corpo, roubaram o corpo, roubaram o corpo, roubaram o corpo, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? E não consegue dar uma volta para trás, porque sozinha não consegue, não dá conta. E não é só Maria Madalena. Todo mundo. Todo mundo. Né? A questão aqui é que a gente precisa ter em mente que crer na pessoa e obra de Jesus não ocorre naturalmente para ninguém, gente. Não ocorre naturalmente, quando eu digo naturalmente, por esforço, por trabalho humano. Não adianta você dialogar. Você pode ser a pessoa mais teologicamente bem preparada do mundo e sentar com qualquer pessoa e articular todas as respostas possíveis em defesa da fé. Você vai fazer um bom trabalho de remover os obstáculos para entrar com o Evangelho. Mas entenda, nós não damos conta de convencer ninguém de que Jesus é Deus. Só Ele faz esse trabalho. O trabalho é dele, é o trabalho do Espírito. O nosso trabalho é o quê? Levar a informação, ajudar as pessoas a pensarem, mas o trabalho de convencimento não é nosso, não é humano. Né? Olha o que o Keller fala num determinado trecho, numa determinada parte aqui do livro dele. Né? Todas as evidências convincentes para o cristianismo podem ser dispostas diante de nós. A mensagem pode ser a mais clara possível.
ainda assim existe em cada ser humano uma cegueira espiritual inerente que o impede de ver a verdade. Não podemos conectar a verdade a nós. Como prova inequívoca num tribunal, testemunhamos de forma contundente as implicações do maior ato de redenção da história. Jesus morre, Jesus ressuscita. Deus quebrando o poder do pecado e da morte através da ressurreição de Jesus Cristo. Some-se a isso meses e anos dos ensinos de Jesus sobre o evento e seu significado. Ainda assim, eis Maria encarando fixamente a tumba vazia, sem conseguir ver o seu significado. Ela não consegue processar o evento. Assim, a fé é impossível sem a intervenção sobrenatural do próprio Deus. Se a gente pudesse representar o nosso sistema, esse sistema aqui, olha, eu coloquei aqui, o pessoalzinho que já teve aula comigo deve lembrar desse gráfico aqui em algum momento, eu usei alguma coisa parecida com isso. Esse gráfico não é meu, é de um professor de física norte-americano que é cristão. Basicamente, o que ele está colocando aqui? Eis aqui o nosso sistema. Não é sistema solar, não é o sistema do planeta Terra, é o sistema todo criado. Então a gente tem os planetas, os luminares, temos as pessoas, temos animais, temos vegetais, enfim, temos tudo o que existe dentro do universo, e esse pêndulo que gira de um lado para o outro, que balança de um lado para o outro, seriam as leis que regem o universo. As 4 principais, a gente poderia dizer, né? Gravidade, eletromagnetismo, força forte, força fraca, mas isso não vem ao caso aqui, porque a gente não está numa aula de física, e eu também não sou professor de física, tá bom? Mas esse sistema está aí. E a questão é que nós precisamos entender qual é a relação que esse sistema tem com Deus, se é que ele tem alguma relação. Basicamente, o que a gente precisa entender é o seguinte: existe um Deus, o teísmo vai afirmar isso, que cria esse sistema, criou esse sistema no passado, sustenta esse sistema, Colossenses capítulo 1 vai falar sobre isso, mas ele também interfere no sistema. O sistema não está fechado para ele. Ele interfere no sistema. Me dá um exemplo de interferência de Deus no sistema. Um só. Dilúvio, milagres. O que mais? O sol ter parado lá em Josué. Há uma discussão bem séria em cima desse assunto, mas não vamos entrar nela agora. Tá? Não, tudo bem. Está lá na Bíblia, sem dúvida. A discussão é grande, é um outro assunto. O mar abrir, está faltando a principal. Multiplicações dos pães, ok. Encarnação. Deus entra no sistema como homem. Agora, perceba que se Deus não está ligado, se o sistema não está ligado a Deus, e quando eu faço esse traço aqui, eu estou simplificando os 3 traços que estão lá, então nós temos um aspecto aqui que é criador, nós temos um aqui que é sustentador, ou mantenedor, né? E nós temos um terceiro aqui que é interventor. Agora, perceba que é necessário, quando nós olhamos para toda a realidade criada, o que o homem vem tentando fazer desde 500 anos antes de Cristo, de uma forma sistematizada com a filosofia, é procurar respostas conectando esses pontos que estão dentro do sistema para tentar dar uma resposta única do que significa esse sistema. A pergunta é, ele vai dar conta de achar uma resposta que está dentro do sistema, conectando esses pontos aqui dentro, para explicar como isso aqui surgiu, para que isso aqui serve e quais são os parâmetros que regem esse universo? Sim ou não? Se sim, porque sim, se não, porque não. Ele dá conta? Vou dar um exemplo aqui que acho que eu mencionei para vocês, acho que no retiro. Quando a gente estava fechando os testemunhos, eu mencionei esse exemplo. Aquele filme, A Teoria de Tudo. Né? O Stephen Hawking, conversando lá com aquela que seria a futura esposa dele, de repente ela pergunta para ele assim, o que você pretende alcançar com a sua pesquisa? E ele fala, uma equação que explique isso aqui, ó. Que dê sentido, que dê significado, que fale por que isso aqui veio a existir, por que a gente está aqui,
qual é o significado de tudo, numa equação matemática. Percebe que não tem como isso dar certo? Ele está tentando até hoje. É por isso que é a teoria de tudo, e não a conclusão de tudo. Por quê? Não vai achar nunca. Porque qualquer equação que tente, que seja formulada, sem buscar fora do sistema a sua informação objetiva, não dá conta de resolver o que é subjetivo aqui dentro. Quando você está dentro do sistema, a gente está lidando com informação limitada, sempre subjetiva, em algum grau. Ela precisa de um ponto teorreferente. E essa palavra não é minha. Essa palavra foi um teólogo brasileiro que inventou. Nós precisamos de um ponto teorreferente, que é Deus, que explique por que esse negócio está aqui, qual o significado de tudo que está aqui dentro e para onde a coisa caminha. É por isso que não podemos resolver a nossa questão de fé tentando conectar os pontos aqui dentro. Nós precisamos de informação externa daquele que criou o sistema. Nós precisamos de uma movimentação do próprio Deus na nossa direção, dizendo, cara, você está alienado de mim, você rompeu, você está dentro do sistema porque você rompeu isso aqui, você virou as costas para isso aqui. E eu estou querendo conectar você de volta comigo, eu sou o único que pode fazer isso. É por isso que é essa movimentação sobrenatural. É por isso, é impossível, gente. Humanamente é impossível crer em Deus. É só pela ação de Deus na nossa direção que isso é possível. Ok? Dúvidas aqui? Inquietações? Fala, Douglas. Acho que tem ou até que ponto a gente acaba voltando a tese kantiana de que a fé é uma experiência pessoal com Deus. Quer dizer, você não produz ela, mas você acaba adquirindo ela por causa dessa experiência real. Ou existem outros caminhos que não é uma experiência. Ou seja, a pergunta é, a fé sempre é uma experiência? Ela permite experiência. Ela contempla a experiência. Ela é experimentada, ela acontece experiencialmente, mas nunca sem um lastro objetivo. Porque se a gente falar que a fé é só experiência, a gente está falando que a fé é só o que a gente vive aqui dentro. E perceba que o primeiro movimento de fé é reconhecer o quê? Que eu sou um pecador que precisa de arrependimento, que eu estou alienado de Deus. Eu não tenho condições, não tenho em mim mesmo os recursos que me levem para Deus. Eu posso ser o cara mais legal do mundo, mais gentil do mundo, mais benévolo do mundo. Eu não dou conta de chegar até Ele por conta da sua excelência, por conta da sua santidade. Então, eu preciso de Deus, dessa intervenção. Eu reconheço essa intervenção que Deus faz no sistema, se tornando homem, significa que Ele veio aqui para pagar pelo preço da minha alienação, da minha rebeldia, do meu punho levantado contra Ele. Falou, André, eu estou morrendo por você. Naquele momento em que Jesus é pregado na cruz, o meu nome está escrito lá. Isso está muito claro para mim. Não é uma morte simplesmente corporativa. Jesus não é pregado ali por um amontoado de gente simplesmente. Não, esse amontoado de gente, essas pessoas por quem ele morre, elas têm faces, elas têm nomes. E naquele momento em que você vê Jesus lá pregado, você se vê lá. Eu não vejo a multidão de crentes, eu vejo o André. No momento que Jesus é sepultado, eu sou sepultado com Ele. E no momento que Ele ressurge, eu ressurjo com Ele, porque a sua ressurreição me justifica. Se Jesus fica no túmulo, eu só tenho o quê? Pecados perdoados e o que isso serve? De que isso serve? Mas no momento em que Ele ressurge, esse ressurgimento me justifica e me coloca numa rota de vida. E esse é o propósito de Deus. Nos resgatar de uma situação de rompimento que pode ser, inclusive, duradouro e eterno com Ele, para uma situação de amizade eterna com Ele. Então, agora, é óbvio que eu vou ter experiências aqui, mas, no primeiro momento, perceba que a gente está trabalhando com um fato que está sendo iluminado à luz de um ponto objetivo fora do sistema. Então, seria mais preciso dizer que é uma experiência sobrenatural. E todo o tempo. Todo o tempo. A consciência de que eu sou um pecador não vem
Porque, quando eu falo, veja bem, a consciência de ser pecador, que eu estou falando aqui, é essa consciência que me leva a ficar de joelhos diante de Cristo. É óbvio que se você chegar por aí, tem muita gente que vai admitir, eu sou pecador, mas isso não necessariamente coloca a pessoa de joelhos. Quando a gente está falando aqui de a alienação, de reconhecimento de pecado, eu tenho um punho levantado contra Deus, isso está errado. E ele está falando que isso está errado, mas ele resolveu o meu problema também. Não é simplesmente uma bronca, um puxão de orelhas falando, André, olha aqui, você com esse punho levantado, menino, você é muito mal educado. Eu falei, cara, você não sabe a loucura que isso é. Abaixa esse punho, crê em mim, se reconcilie comigo, ande comigo. Só que esse diálogo só é possível porque ele se revela. É sobrenatural. E, sem dúvida, é uma experiência, tem elementos subjetivos, mas ela é iluminada, ela é patrocinada por um elemento objetivo, que mostra para mim que eu não sou aquela pessoa tão legal quanto eu imaginava ser. E quando eu falo tão legal, gente, eu não estou querendo destruir a nossa conceituação de nós mesmos, mas a gente precisa entender de fato quem nós somos. Dentro da teologia, à medida que eu conheço Deus, eu me conheço. À medida que eu ando com Deus, eu vou entendendo quem eu sou. Não dá para ficar inerte nesse. Se você conhece Deus de fato e de verdade, você sabe exatamente quem você é, as limitações que você tem e as necessidades de transformação que existem. É por isso que a gente está sendo transformado à imagem do Filho, dia após dia. Quando Deus dialoga com a gente, quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele já vê Cristo formado em nós. Essa é a beleza do Evangelho. Desde o primeiro momento, desde o nosso nascimento em Cristo, Deus já vê Cristo formado em nós, mas a gente está no processo. Santificação o que é? Entrar nesse diálogo com Deus em que nós intencionalmente, movidos por Ele, sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Esse é um processo que nos envolve, mas a salvação, a posição, essa sair do reino das trevas para o reino do Filho do amor, a garantia final é um trabalho unicamente, exclusivamente de Deus. A gente só responde. É como dizem aí por aí, é um trabalho monérgico, né? É Deus na nossa direção. E a gente simplesmente atende. Tá bom? Só para você entender o lado B do problema, né? Ou diríamos o outro lado do problema. O que significa a gente apagar Deus dessa equação aqui. Deixa eu tirar um pouquinho, jogar um pouquinho para vocês aqui. Talvez eu jogue um coelho. Quanto tempo a gente tem ainda? Nossa, estou correndo aqui, então tá jóia. Maravilha. Meu relógio é 11 horas agora. Está no horário de verão ainda. Eu estava ficando preocupado. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu esqueci de acertar o relógio, desculpe. Muito bem, olha só o que Jean-Paul Sartre vai falar a respeito dessa questão. Vamos tirar Deus da equação. Ok? Tira. Só existe isso aqui. Só existe essa parte de baixo lá, que estava no slide anterior. Olha só o que ele fala num documento chamado O Existencialismo é um Humanismo, né? Uma palestra que ele deu em Paris, há muitos anos atrás. Quando falamos de desamparo, queremos dizer apenas que Deus não existe. Sartre era um ateu, foi um ateu. Não cria em Deus, de forma alguma. Tá bom? O existencialista se opõe fortemente a um certo tipo de moral laica que pretende suprimir Deus pagando o menor preço possível. Em 1880, quando professores franceses tentaram constituir uma moral laica, o que é uma moral laica? Uma moral que não tem o quê? Lastro teorreferente. Tá bom? Você está trabalhando apenas com o quê? Com os arranjos de dentro do sistema. Ok? Vamos lá. A gente vai ver onde isso vai parar daqui a pouco. Eles disseram mais ou menos o seguinte: Deus é uma hipótese inútil e custosa. Vamos suprimi-la. Por que é inútil e custosa? Porque gera culpa. E o homem não pode. O homem que está no processo, 1880, as ideias de Darwin lá, assim, queimando no cérebro. O homem que evolui não pode se sentir culpado. A culpa leva o homem para trás. Deus impede o homem de evoluir. Tá? Essa é a ideia aí, tá bom? Porém, para que exista uma moral, uma sociedade, um mundo que respeite as leis, olha só o que eles vão propor. E veja bem, Sartre
está descendo porrete nisso aqui. Tá bom? Porém, para que exista uma moral, uma sociedade, um mundo que respeite as leis, será necessário que alguns valores sejam levados a sério e considerados como existentes a priori. Deus não existe. Não existe nada fora do sistema, mas alguns valores têm que ser considerados como se tivessem origem de fora do sistema. É isso que ele está falando aqui. Ele está sendo contraditório com o seu próprio sistema de crenças, na verdade. E é por isso que Sartre está metendo a boca. É necessário que seja obrigatório a priori, ou seja, antes de ser alguma coisa, objetivamente falando, né? Não é ser honesto, não mentir, não bater na mulher, perdão, criar filhos, etc. Vamos, portanto, realizar um pequeno trabalho que permitirá mostrar que esses valores existem, mesmo assim, inscritos em um céu inteligível, muito embora, por outro lado, Deus não exista. Gente, isso aqui é coisa de doido, né? O sujeito fumou um cachimbo esquisito lá, sabe? E saiu falando besteira. E o Sartre está falando, vocês são loucos, meu. Como assim? Não dá para ter valor objetivo sem Deus. Deus não existe? A gente tem que pagar o preço por isso. Olha o que ele continua falando aqui. Dito de outra forma, nada mudará Deus não existindo mais. Nós encontraremos as mesmas normas de honestidade, de progresso, de humanismo, e teremos transformado Deus em uma hipótese ultrapassada que irá morrer por si mesmo. Aí ele chega e fala, olha, não é isso não. O existencialista, ao contrário, o existencialista, ele, um filósofo existencialista, vê como extremamente incômodo o fato de Deus não existir. Pois com ele desaparece toda a possibilidade de encontrar valores em um céu inteligível. Não é mais possível existir bem algum a priori. O bem, o mal, o certo, o errado, são conceitos que a gente cria aqui. Ó. É produto da evolução. E se você tiver poder de subverter isso a qualquer momento, você pode fazê-lo. Sabe quem fez isso na história recente? Bom, está cheio de exemplos, mas o exemplo mais clássico. Quem fez? Há 60, 70 anos atrás. Hitler. Foi exatamente isso. Ele subverteu o bem, ele subverteu o certo, ele subverteu, porque ele tinha poder. Eu posso, eu creio nisso, por que não? Faz parte do meu conjunto fundacional de crenças. As minhas lentes me dizem que isso é certo, eu tenho poder para fazer, por que eu não posso impor? Deu no que deu. Olha que legal. Vamos todo mundo viver assim? É isso que o Sartre está falando. Não tem, gente. Não tem valor nenhum. Cada um pode fazer o que quiser. Uma vez que não existe mais uma consciência infinita e perfeita para concebê-lo. Não está escrito em lugar algum que o bem existe, que é preciso ser honesto, que não se deve mentir, pois estamos exatamente em um plano onde há somente homens. O sistema está sozinho. O sistema está por conta. Na verdade, ele surgiu aí, sabe-se lá por que, cargas d'água, e você não tem nada que permita crer nesse sistema. Tá? Existe algum propósito? Existe alguma razão de ser, de existir? Por que você gosta do que é bom e detesta o que é mal? Para pensar. A gente tem uma tabela, a gente tem um parâmetro moral que é acionado muito rapidamente quando alguém faz alguma injustiça com a gente, não é verdade? Nem sempre ele é acionado quando a gente faz a injustiça contra o outro. Mas quando alguém comete uma injustiça contra nós, esse parâmetro moral ele é acionado rapidinho. Acende uma série de luzes vermelhas. E você clama pelo quê? Por justiça. Você clama por o quê? E essa justiça está baseada em quê? Um padrão. Isso é incorreto, isso não é justo. De onde vem isso? Romanos vai responder, continue vindo domingo para assistir as pregações de Romanos. Capítulo 2 de Romanos vai responder isso. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 2 de Romanos. Perguntas aqui, gente. Perguntas aqui. Nenhuma pergunta. Não? Bom, ou eu estou sendo assim, extremamente claro, objetivo,
estou cobrindo todas as lacunas do conhecimento humano aqui, francamente, não é esse o caso, ou realmente vocês estão com muito medo de perguntar, vergonha e tudo mais. Tá? Bom, eu vou seguir aqui, se você tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa, tá bom? Muito bem, olha só o que a gente pode colocar aqui. Né? De qualquer forma, as pessoas lidam com dúvidas a respeito de Deus e Jesus, mesmo os crentes. Algumas dicas de como lidar com essas dúvidas, sejam suas ou as deles. Primeiro, duvide da sua dúvida. Duvide da dúvida. Né? Seja cético com o seu ceticismo. Porque muitas vezes, quando nós estamos envolvidos num ambiente de dúvida, nós estamos não só envolvidos racionalmente, as nossas emoções estão envolvidas. Por exemplo, uma pessoa que está num leito de enfermidade. Nós conhecemos várias pessoas, inclusive da igreja, que estão passando por algum tipo de enfermidade. Mas uma pessoa que está no leito de enfermidade, ela está lidando com questões físicas e emocionais muito sérias em relação à sua fé. Não é simples, não é fácil. E muitas vezes você precisa trabalhar o tempo todo, levar o tempo todo a sua mente a dialogar e a se perguntar, será que a minha dúvida está certa? Isso é duvidar da dúvida. Será que eu tenho razões para duvidar de fato? Será que eu tenho razões, eu tenho fatos que sustentem o meu ceticismo nessa questão? Eu preciso ter essa capacidade de duvidar da minha dúvida. Essa é uma boa proposta para o incrédulo. Você está tão seguro sobre isso que você está afirmando? Lembro de certa vez, num documentário que eu assisti há algum tempo atrás, o Richard Dawkins foi convidado pelo seu entrevistador a colocar um número na sua certeza sobre o fato de que Deus não existia. Deus não existe. Richard Dawkins, você sabe quem é, né? Aquele ateu nervosinho. E ele falou, 99%. E aí o entrevistador virou assim, por que não 74%? Ele falou, você me pediu um número, eu te dei. Mas se existe uma margem, o senhor tem isso aferido em laboratório, essa sua estatística, 99%? Eu falei, mas claro que não. Então por que não 56%? Percebe? Totalmente aleatório. Totalmente chute. Cadê a ciência? Não tem ciência nisso. Interessante. Então, duvide da sua dúvida. Segundo, considere que se o cristianismo é a verdade, trata-se de muito mais que um conjunto de princípios filosóficos racionais para adotar. Não é simplesmente cara, eu quero adotar alguma religião para viver. O budismo não funcionou, o hinduísmo não funcionou, eu acho que vou tentar o cristianismo agora para ver se rola, ver se me adequo. Então o pessoal tem uma música gostosinha, gosto lá da palavra do pastor, mas perceba que se você se aproxima do cristianismo com essa pegada, é uma religião para preencher o meu buraco, a probabilidade é de que você esteja se enganando, porque cristianismo é sobretudo relacionamento com Deus vivo, mediante a fé em Jesus Cristo. Sem isso, o cristianismo é falso, mentiroso, e as pessoas estão vivendo no engano. Podem vir na igreja, podem pregar, podem cantar, podem ouvir a pregação, mas tem uma relação absolutamente humanizada com o cristianismo, e não divina, e não nos termos e no olhar de Deus sobre o que significa se relacionar com Ele. Trata-se de uma relação com o próprio Deus vivo. E não simplesmente a adoção de uma religião na qual a gente entra porque é interessante, porque me satisfaz, porque eu acho bacana, porque eu acho gostoso, porque tem pessoas que eu gosto que vão lá. Toma cuidado com isso. Terceiro, a ideia de quebrar o gelo com Jesus para falar sobre as nossas dúvidas. Às vezes a gente tem medo, né? Eu vou chegar diante de Deus, vou falar sobre Ele, sobre as minhas dúvidas, as minhas inquietações. Eu acho que não vai legal, Deus vai me fulminar com um raio se Ele existir. Mas se você parar para pensar, nos Salmos, nos profetas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, isso acontece direto, o tempo todo as pessoas. Pega Davi. Davi está o tempo todo falando das inquietações dele com Deus. Senhor, por que o Senhor não me responde? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Qual a dinâmica ali? A dinâmica de alguém que está com o coração perturbado e está colocando essa perturbação diante de Deus.
Está procurando entender o que está acontecendo. Lembra de Abacuque? Lembra da pregação que Paulo Moreira fez, o pastor Paulo Moreira fez o ano passado aqui? Abacuque começa com: Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor está vendo o que estão fazendo aqui na terra? O Senhor está vendo o que está acontecendo com o teu povo? O Senhor está preocupado com as situações? Nós somos inquietados por muitas situações. A situação política nos incomoda no Brasil. Só no Brasil, no resto do mundo não, é claro. A situação social nos incomoda. Se você tem um mínimo de sensibilidade, você passa num cruzamento e vê crianças pedindo dinheiro o tempo todo, com gente adulta por trás forçando a barra, isso inquieta a gente, incomoda. E a pergunta é: Senhor, o Senhor está vendo isso? O Senhor está vendo o meu problema? O Senhor está vendo a minha doença? O Senhor está vendo o meu desemprego? O Senhor está vendo a doença do meu filho, a doença do meu cônjuge? O Senhor está vendo isso? Esse diálogo em que a gente busca Deus procurando... O Senhor está atento a isso? É um diálogo que acontece na Bíblia e a gente precisa retomar isso. Ter coragem de implementar esse tipo de diálogo na nossa vida. E acreditem, Deus gosta muito disso. Talvez os melhores diálogos que a gente tem, talvez os salmos mais interessantes, por assim dizer, eles falam desse tipo de crise. Pega lá o Salmo 73 de Asaf. Sabe, olha, eu já estava a ponto de enfiar o pé na jaca. Por quê? Porque ele estava quase descrendo de Deus, descrendo da justiça de Deus, descrendo da intervenção de Deus ali. Esse diálogo precisa acontecer aqui, tá? É importante que ele aconteça, né? Então, esses 3 pontos aqui, né? Duvidar da dúvida, considerar que se o cristianismo é verdadeiro, não adianta adotá-lo como um sistema ético, moral, filosófico. Não funciona. É relacionamento. E terceiro, a ideia de quebrar o gelo com Deus, conversar com Jesus a respeito das nossas inquietações de fé. Vamos aqui, tem que terminar aqui porque senão a gente vai... Está quase no final aqui, mas a gente precisa correr um pouquinho. Tá? Mas a fé também é racional. Ela não é só impossível, dependendo da soberania, da ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Ela também é racional. Né? Embora a fé não seja meramente um processo racional, é um encontro pessoal e sobrenatural com o próprio Senhor Jesus. Não descarta a racionalidade. Evidências abundam na Bíblia onde a realidade de Cristo ressurreto de fato aconteceu. Né? Se você pegar o texto, se a gente voltar para o texto, você vai perceber algumas coisas curiosas ali. Por que será que Maria não esperava a ressurreição de Jesus? Por que será que Pedro não esperava a ressurreição de Jesus? Por que será que João não esperava a ressurreição de Jesus? Por que será que quase ninguém ali talvez esperasse a ressurreição de Jesus? Por quê? Porque dentro da lógica humana, gente que morre não volta a viver. Ok? E eles pensavam da mesma forma que nós. Tá? Dentro da cultura grega, judaica e romana, não havia espaço para você considerar a ressurreição. Fala, Babi. Tendo visto Lázaro. Ainda que tivessem visto Lázaro. É impressionante isso. Porque você tinha ali um evento que sinalizava alguma coisa. Daí você vê a intensidade da cegueira do coração. Né? Dentro da cultura grega... Oi, Cláudia. Talvez. Ele era um homem de grandes obras, então até espaço para a gente aceitar milagres, né? Embora eles não ocorressem com tanta frequência como a gente imagina. Né? Mas agora que ele morreu, acabou. Né? E dentro da mentalidade judaica talvez houvesse um pouco mais de espaço, mas para os gregos não. Na mentalidade grega, entendam, isso é muito sério. O grego, ele olha para a matéria e ele fala, isso é mal. O grande ideal grego é o quê? O espírito se desprender da matéria, do corpo, para finalmente o espírito que é bom ser totalmente bom, ausente da matéria. Lembra de Paulo lá em Atenas, capítulo 17 de Atos? Quando ele começa a falar da ressurreição, qual é a reação dos atenienses? De alguns, não de todos. Mas o que você está falando, cara? Você bebeu alguma coisa? Está doido? Bateu com a cabeça hoje de manhã? Por quê?
A reação tem a ver com a forma como eles enxergavam, os óculos, as lentes que eles enxergavam a vida. Ressurreição, cara, eu quero é desencarnar, meu amigo. Eu quero me livrar dessa praga aqui de corpo. Eu quero me fundir com o uno infinito. Eu não quero ter corpo de novo. Porque ter corpo é problema. Ter corpo é peso. Eu não quero isso. Se você pegar lá nos poetas gregos, dentro da cosmovisão grega, a ideia de paraíso era tudo, era sempre ligado, sempre representado com elementos que onde a matéria não está presente, onde o labor não está presente, onde essa interação que nós temos com a vida de hoje não está presente. Ficar com o corpo pela eternidade, estou fora. Não tem essa conceituação de que a matéria seja boa, cosmovisão grega. Tá? A judaica, por outro lado, ela até crê que a matéria é boa porque Deus fez, ela faz parte da ordem criada por Deus. Mas daí a falar que vai ter ressurreição, que a ressurreição corpórea individual vai acontecer no meio do caminho, alguns vão acreditar que existe uma ressurreição redentiva lá na frente de um grupo de justos. Mas tem gente dentro da etnia judaica que não vai crer de forma alguma em ressurreição. Me dá um exemplo. De uma facção ali religiosa, que não cria em ressurreição. Saduceus. Não criam ressurreição. Lembra daquela historinha da viúva negra? Senhor, entre nós havia uma mulher, um homem, um amigo, que casou com uma mulher, e depois de um certo tempo ele morreu, não deixou descendência. Aí o segundo irmão casou, morreu, sem deixar descendentes. Aí veio o terceiro. Bom, a mulher enviuvou de 7 homens, 7 irmãos. E aí a perguntinha, de quem ela será esposa no reino dos céus? Olha só que perguntinha boa. E aí Jesus fala, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. No céu, ninguém se dá, não existe casamento, não existe essa relação que existe aqui. No céu eles são como os anjos. A relação é outra, a frequência é outra, a dinâmica social é diferente do que é aqui. E aí ele dá aquela última punhalada, aquela virada. E será que vocês não leram o que está escrito nas Escrituras? Que Deus disse que Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. O que Ele quis dizer com isso? Abraão, Isaac e Jacó estão na presença de Deus agora, nesse momento em que eu estou falando com vocês. Deus não é Deus não ficou lá no passado. Esses caras não estão escondidos lá no túmulo, lá no passado. Não é simplesmente um título, uma referência. É a mais pura realidade. Esses caras estão vivos com Deus nesse momento. Então perceba que dentro desse extrato social ali, você tem gente que não crê na ressurreição. E era gente letrada, moral, ética, que tinha dentro dos preceitos da lei mosaica a sua forma, a sua condição de viver a vida. Mas não criem de forma absoluta numa eternidade. Doideira, né? Maluco mesmo. E os romanos também, eles entravam nesse universo ali de olhar para essa realidade e não crer em absoluto que aquilo pudesse acontecer. Né? Maria, se fosse diferente essa realidade, essa forma, essa cosmovisão, a atitude de Maria e dos discípulos teria sido imediatamente outra. Na verdade, eles estariam ali, talvez, muito provavelmente, do lado do túmulo, cronometrando o tempo. 3º dia. Vamos lá, Jesus, está demorando, esse relógio está adiantado. E quando o túmulo fosse aberto, falou, finalmente, né? Se a visão deles fosse, se a cosmovisão, se a forma de enxergar a realidade fosse outra, teria sido essa atitude, mas não é isso que acontece. Os caras não estão esperando a ressurreição. Ok? Olha o que o Keller vai falar na página 95 aqui do livro, do livro que eu tenho aqui. Né? Os relatos dos evangelhos sobre a ressurreição não mostram os discípulos aguardando o evento. Ironicamente, os discípulos se portaram da mesma forma como os incrédulos modernos fazem. É isso que é interessante. Está aí um ponto de ligação muito curioso. A gente acha que as pessoas hoje em dia são essas pessoas que não creem em Deus. Gente, nada de novo debaixo do sol. É a mesma coisa. Eles necessitaram o mesmo tipo de visão
experimentação. Está aí, Douglas. Tem experimentação. A experimentação está presente. Ela tem e ela trabalha num nível subjetivo, mas sempre lastreada pelo ponto referente que é Deus, né? Testemunho ocular que nós exigiríamos para convencê-los que Jesus estava realmente vivo, né? Algumas questões aqui que a gente precisa lembrar, em termos racionais, pensando nessa questão de que a fé é racional, né? Coisas que, a partir do próprio texto, a gente pode começar a dialogar, né? Primeiro, uma das questões mais interessantes nesse texto em particular é que uma mulher meio que ocupa a posição central nesse diálogo. É o testemunho de Maria Madalena que está dando credibilidade para o evento. Percebam que ela vai falar que encontrou a tumba vazia e os 2 discípulos vão até lá para averiguar. Mas depois também existe o registro desse evento, onde ela é inserida como protagonista. Dentro de uma sociedade patriarcal antiga, isso jamais seria admitido se o fato não fosse verdade. O quê? Testemunho de uma mulher? Aqui para você. Esquece. Você acha que o mundo está difícil para as mulheres hoje? O fato dela ser protagonista dessa história, e ela está presente dentro do relato que foi feito por João, mostra que esse fato tem tudo para ter sido real. João não daria a cara a tapa inserindo esse fato, vivido por uma mulher, testemunhado por uma mulher, se ele não fosse verdade. Aí é uma questão histórica, que a gente está levantando aqui, e que é levantada pela maioria dos estudiosos, né? Por outro lado, quando Pedro entra e vê ali o túmulo vazio, tem uma questão interessante aí também, né? Ao ver, e aí o verbo utilizado no grego, não é simplesmente olhar, mas é olhar e falar, espera aí. Sabe aquela olhada quando você começa a discernir a situação? É o olhar de discernimento da situação. Ele olha a pedra em que o corpo de Jesus tinha sido repousado, vê ali os linhos, vê ali o lençol, e ele começa a tentar decodificar aquilo ali. E muito possivelmente ele deve ter pensado, cara, espera lá, se Jesus levantou, teria que ter acontecido isso. Mas duas outras alternativas que ele poderia ter levantado é, cara, se foram amigos de Jesus que tiraram o corpo daí, como muita gente está dizendo, a pergunta é, por que levaram o corpo nu para fora do túmulo e deixaram as faixas aqui? Não faz o menor sentido isso. Até porque você está com pressa, né? Você quer roubar o corpo e vazar. Por que desenfaixar o corpo? Por que deixar aqui? Por que desonrar o corpo? E isso dentro da cosmovisão judaica também era uma coisa muito séria. Não faz sentido. Os amigos tiraram. Mas por que deixaram as vestes? Se foram os inimigos que roubaram o corpo, por que devolveram as vestes? Que colocaram as vestes ali? Não faz sentido. Percebe o ponto? Seja lá qual for a alternativa, ela parece lógica. A alternativa mais consistente é Jesus de fato ressurgiu. Não é um engodo. Não é gente tentando pregar peça. Porque se pregou muito mal. Deu um tiro no próprio pé. Não funcionou desse jeito. E por fim, a fé vem pela graça, vem pela e em graça, né? É interessante que Maria interpreta as palavras de Jesus da forma errada. Vamos retomar ali o versículo 11, do capítulo 20, para a gente terminar. Olha só, vamos lá. Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se e olhou para dentro, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. De novo, aquela questão que foi levantada agora há pouco aqui. Você tinha informação, Maria. Você não compreendeu, você não decodificou. Jesus falou que ele iria ressurgir, você não conseguiu entender isso. Então ela está lidando com o luto, porque ela ainda não compreendeu o significado total das palavras de Jesus, que precisa da própria presença divina de Jesus ali para ter o significado correto, né?
Então, ela está olhando ali para o Jesus errado, um Jesus que está morto, um Jesus que é infinitamente menor que o Jesus verdadeiro. Mas é interessante que o Keller vai alegar, e eu acho que ele trabalha com essa ideia de uma forma muito interessante, que ele fala, olha, ela se torna a primeira cristã da história quando ela desperta para o fato de que Jesus está vivo, porque ela tem um encontro pessoal com o próprio Jesus ressurreto ali. E o que qualifica um cristão como cristão é justamente o fato de que ele crê que Jesus morreu e levantou dos mortos, e esse encontro pessoal com o Cristo ressurreto. Então, nesse sentido, ela se torna a primeira cristã da história. Ela tem os seus olhos desvendados, ela é alcançada pela graça, e ela é consolada, mas também ela é comissionada. E aqui, pegando o último texto aqui que a gente tem para fechar nosso tempo juntos aqui. Se você crê que Jesus foi um grande mestre e acha que ele pode ajudar você a responder suas orações, se você viver de acordo com suas prescrições éticas, então você não é um cristão. A gente já falou um pouquinho sobre isso. A fé cristã real crê que Jesus nos salva através de sua morte e ressurreição, e então somos aceitos por pura graça. Assim, fé é um presente de Deus, edificada em pensamento e evidência, ativada pela intervenção miraculosa de Deus, baseada na descoberta radical que Jesus realizou tudo o que nós necessitamos para sermos adotados e admitidos na família de Deus, e tudo isso por sua graça. Tem ação sobrenatural envolvida, tem checagem, sim, de informações. Lembram de Paulo falando aos bereanos, lá em Atos? À medida que ele falava e pregava, o que os bereanos fizeram? Que eram nobres. Vamos ver se o que você está falando é assim mesmo. Vamos abrir a informação dada pelo próprio Deus para saber se de fato é assim. E o processo envolvendo soberania de Deus, ação sobrenatural do Espírito, o próprio intelecto, ele caminhando nessa direção, ele é preenchido, ele é coroado com graça de Deus, com o favor de Deus. O texto termina aqui de uma forma muito interessante. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé, era Jesus, mas ela não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? E ela insistindo ainda no erro. Percebam como é interessante aqui. Diante de Jesus, ela ainda não consegue ver. Lembra-se lá dos discípulos no caminho de Emaús, que foram reconhecer Jesus no final daquele dia? É mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Até que Jesus fala e solta aquele, Maria, querida. Ao mesmo tempo que é um puxãozinho de orelha, não é um puxão de orelha, é um, Maria, sou eu. Está aqui. Mas é mais interessante depois que Jesus falou, olha, não fique se apegando a mim porque eu estou vivo agora, tá? Porque eu ainda não subi para meu Pai e eu vou subir. Tem muita coisa para acontecer, e muito provavelmente aqui ele está falando, olha, a questão é, tem uma história para acontecer. O Espírito Santo vai vir. Vai lá e conta para os meus irmãos que eu estou vivo. Que o meu Pai é o Pai deles. Eu, como Deus, eu que vou para Deus, sou o Deus deles. E assim a história começa. A caminhada com Cristo começa. Eu creio que para a gente, para a gente tentar fechar um pouquinho isso aqui para a gente aqui, né? Vamos lembrar que a nossa fé é fruto de algo divino. Nós não somos os criadores da nossa própria fé. Dentro do cristianismo existe essa possibilidade. Segundo, isso não elimina o fato de que nós podemos sim investigar os fatos para que a nossa fé seja fortalecida. É por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer as evidências, conhecer aquilo que Deus fala a respeito dele mesmo. E terceiro, eu creio que a gente aprende com isso ao mesmo tempo que nos humilha, que a gente vê que a nossa participação no processo é limitada, né? Também nos ajuda a perceber a grandeza de Deus, o amor de Deus e o fato de que Deus nos busca. Ele vem em nosso socorro. Ele vem nos encontrar onde nós estamos. Ele vem nos encontrar no nosso momento de dúvida, no nosso momento de dor, no nosso momento de inquietação, no nosso momento de fragilidade. Ele vem ao nosso encontro.
E Ele responde no momento certo para que a gente continue andando. Eu espero que nas próximas aulas a gente converse um pouco mais. Eu sei que é o primeiro domingo, talvez aí todo mundo... Quero agradecer a disposição de vocês, quero agradecer um número gostoso aí. Quero ouvir aqui sugestões, né? Gostaria que vocês contribuíssem com sugestões, com críticas. Os pontos positivos podem falar para o Felipe, os pontos negativos venham falar comigo. Tá? A gente quer ouvir de vocês aí como é que foi essa primeira experiência, para a gente ajustar para que esse momento aqui se torne cada vez melhor para todo mundo. Tá bom? Vamos orar e terminar? Acho que a gente está no horário já, né? Deus, muito obrigado pelo nosso primeiro dia de escola bíblica. A gente quer caminhar no sentido de conhecer mais o Senhor, amar mais o Senhor e se tornar mais teu amigo. Nos ajude nesse sentido, Pai, que não seja mero conhecimento, mas seja um conhecimento aplicado. Nos dê sabedoria para fazermos isso. Abra nossa mente, nosso entendimento e nos ajude nesse processo. Obrigado pela vida de cada um aqui. Com certeza, para a maioria, talvez para todos, tenha sido sacrificial chegar mais cedo aqui. Que o Senhor continue a colocar no coração de cada um esse desejo maior, esse desejo mais intenso de te conhecer melhor e andar contigo. Que a nossa vida com o Senhor, como comunidade, como cristãos, indivíduos, mas também comunidade, ó Pai, possa realmente ser um referencial, um diferencial nessa cidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Bom culto.